Muito bem, meus amigos e minhas amigas, seus saliburietti que ficam aí doidos para ver e já estão clamando essa entrevista há tanto tempo. Está aqui o crossover que vocês tanto esperavam. Hoje a gente entrevista o nosso querido Salles Búria. Opa! Para falar sobre simbolismo zodiacal. Desde o calendário. Não, desde o calendário agrário até o ano litúrgico. Olha só. É para colocar os raditrades de cabelo em pé, é ou não é? Isso eu tô com medo da repercussão dessa live aqui, cara. O meu time de Public Relations falou para mim, faz uma live lá com o Caverna. Nem conhecia direito você. Pois é. Agora fodeu. Pois é. Mas é isso mesmo. O nosso papel na Olavosfera é exatamente isso. Trazer pessoas importantes, fazer com que elas sejam queimadas e perder toda a sua reputação, para aí, quem sabe, né, a gente fazer uma parada melhor do que tá por aí. Já começa me chamando de maconheiro, já, publicamente. Claro, é o famoso Salles Jamba. Mas, gente, é o seguinte. Hoje o assunto é sério, tá? Por favor, vocês respeitem aí no chat e vamos que vamos. Para quem, por acaso, né, não conhece o Salles Búria, que vai ouvir esse episódio depois, né, daqui a 327 anos, quando a gente botar no podcast isso aqui. Por quê? Porque o meu editor está demorando muito para colocar os episódios no podcast, então fica também aqui a reclamação ao vivo, para quando ele chegar, ele já ficar sabendo. Mas, para quem não te conhece, por favor, se apresenta aí pro pessoal, falando aí do que você trata, né, o perfil, suas redes sociais e tudo mais aí para quem por acaso não te conhece, passar a te conhecer. Cara, meu nome é Lucas Salles Jamba, eu sou um streamer de Minecraft. O meu Twitter é SalesBuria6 e meu Instagram é o mesmo. É só procurar SalesBuria6 que chega, né? E, cara, mas falando sério, eu acho o Minecraft, principalmente Stardew Valley, jogos muito bons pra você, tipo assim, ter um feel, assim, de como que é uma vida numa fazenda, sabe? Minecraft menos. Uhum. Tô ligado. Mas, antes, deixa eu te perguntar uma coisa. Fala aí. O que é o 6 do SalesBuria6? Cara, sabe quando você cria o negócio? Tá. E aí ele bota lá só porque tipo, já existe um outro sem o número? Tô ligado. Aí Pô, já existia um Salisbury? Já existia. E o Nick surgiu porque eu tava conversando com o Pedro, o cara das canetas, Pedro, e aí ele me mandou um print de um livro. Sabe aqueles livros antigos que tinham o costume de traduzir o nome dos autores? Então, tipo assim, Carlos Marx, ao invés de Karl Marx. Tô ligado. Tipo, o Abade lá, do não sei o que, de Salisbury. Eu falei, cara, que genial, eu nunca pensei em traduzir desse jeito, Salisbury, né? Uhum. E aí eu adotei, cara. E aí pegou. Bom, muito bom. Engraçado esse negócio de traduzir nome, assim, essas coisas assim, que no material das crianças aqui tem muito isso, tipo, a fulana, Cunegundes. Cunegundes? Cara. Quando você pega Cunningham. pra estudar a Idade Média, tipo, você vai ler em inglês, assim, Saint Dunstan. Aí você vai ler em português, é São Dunstano. Tipo, horrível, cara. Pode crer. Em inglês tem, tipo, Ethelred, ou Elfric, com aquele AE, né? Aquela letra que é uma mistura. E aí em português fica tipo assim, Ethelredo, Eufrico. Porra, pode crer. Uma coisa horrorosa. Mas é isso aí. Mas fala mais, você chegou, você joga Minecraft aí, faz streaming. Fala e no Twitter você posta sobre o quê? Cara, no Twitter eu posto sobre simbolismo cosmológico antigo. Simbolismo cosmológico medieval, mas fazendo bastante relação, assim, com analogia com a vida no campo, né? Eu tenho esse interesse, essa obsessão de entender como que os camponeses viviam. Porque quando você fala em Idade Média, geralmente, o camponês é, tipo assim, um membro do background, sabe? Você fala de reis e de cavaleiros só. Ou de santos monges. Mas, pô, ninguém fala do camponês, tá? Tipo,
Verdade. Não tem verdade. dinheiro pra nada. E era 90% da população. Então, porra. Sim. Alguém. Eu tava lendo ali ontem, antes de ontem, um livro de um cara que fala que, assim, até o século XIX, considerava-se assim: o camponês não tem história. Ele simplesmente é uma força da natureza. É tipo, cego e mudo, assim. Só leva nos ombros a glória, aqueles que recebem as glórias, né? Que são as outras castas. O cavaleiro e o rei. Pode crer, pode crer. E então você. Isso que eu venho, assim. Vou te confessar que é uma coisa que até eu fico assim, é meio. Como é que fala? É uma coisa muito nova para mim também, entendeu? Você. Essa questão do simbolismo astrológico e a questão da vida na fazenda mesmo, né? Sabe? Da agricultura, de ciclo de estações e essa parada toda aqui. Eu te falo, assim, quando você compartilha comigo as paradas, assim, eu fico até sem graça, porque eu não consigo nem reagir direito, sabe? Tipo assim, nossa, isso é muito genial e ao mesmo tempo eu nunca tinha visto na minha vida, entendeu? É muito louco. Cara, se você pegar para estudar os caras antigos, né, até a Renascença, ainda tinha essa relação entre a astrologia e os ciclos naturais, esse comportamento da natureza. Depois ela foi ficando cada vez mais psicologizado, né? E aí perdeu-se isso. Eu encontrei isso pela primeira vez na idade, assim, em autores modernos, no Armand Barbeau, que escreveu O Ouro da Milésima Manhã, que é aquele tratado, tipo um relato de como ele fez o ouro potável dos alquimistas. Né? E acho que tem o filho dele também, um grande astrólogo, que escreveu bastante coisa, e ele fala sobre a observação da natureza para você escolher os momentos mais propícios para retirar, por exemplo, a matéria-prima para fazer a obra alquímica, o orvalho para você nutrir essa matéria-prima lá no laboratório e tal. E ele faz uma relação entre os momentos da natureza, esses ciclos, e a vida do zodíaco, né, a roda do zodíaco, a sucessão de signos. E aí foi a primeira vez que eu falei, nossa, interessante, legal. Depois o Olavo escreveu, tem aquele texto que acho que foi o Yudi que compartilhou, que o Olavo escreveu com 27 anos, que assim, é um texto genial, já demonstra que o cara já estava assim, no topo da astrologia já. Que ele faz também essa relação entre não só as estações, mas também assim, o tipo de coisa que acontece na natureza. Agora a grama está crescendo, agora eles estão matando os animais para preservar a carne. E isso, cara, aliás, é uma grande indicação de que a astrologia antiga, pelo menos na Idade Média, era até bem materialista, sabe? Eles acreditavam assim, cara, as coisas do mundo se movem, né, sofrem transformações por causa dos astros. Então, os corpos sofrem transformações, sabe? A alma não, a alma sofre de algum jeito, mas o espírito não. Então, olha só. Cara, era tudo mais ou menos assim, se você nasceu no verão, altas chances de você ser mais cabeça esquentada, sabe? Unicamente porque é um período muito, muito quente. E aí você fazia analogia. Tá, uma pessoa quente, quem que é? É uma pessoa cabeça quente, estourada. E aí você vai deduzindo as coisas a partir daí, né? E aí eu percebi, lendo um livro foi um livro, cara, sobre o dia a dia na vida dos camponeses e tal, na época do Chaucer, que escreveu os Cantos da Cantuária, né? E aí, lendo esse livro, que inclusive tem uma história interessante, que foi escrito por um cara que tá fazendo um manual para os amigos dele jogarem RPG e fazerem feiras medievais. Mas, assim, materialmente correto, sabe? Aí o bagulho saiu, assim, do controle dele, ele se transformou num livrão foda. E aí ele fala, eu tava lendo lá, ele tava falando sobre o calendário, sobre os ciclos das estações, ele fala, em março voltavam as expedições militares. Aí eu falei, cara, naquela época eu não tinha estudado muita coisa, eu falei, cara, eu acho que março tem alguma coisa a ver com Marte. E aí eu fui lá ver, cara, sim, março só em Áries, né? E aí eu falei, porra, se tem essa relação, tem que ter outra. Né? E aí eu comecei a cavucar, e aí eu achei, assim, a vida dos camponeses na Idade Média, não só dos camponeses, tinha uma relação simbólica muito grande. As atividades que as pessoas faziam em determinados meses com
a apreensão simbólica do signo. E aí, desde então, eu tô surfando nessa onda, tô coletando mais material que eu conseguir pra zerar esse assunto, né? Mas aquela coisa, sempre acha mais coisa pra estudar, parece interminável. Pode crer, pode crer. E, assim, vou mandar já a pergunta aqui. Tu pensa em escrever um livro sobre isso, cara? Cara, eu acho que sim. Eu tenho muitas anotações dispersas, assim, que eu vou... Mas não sei, eu tô naquela vibe do intelectual desorganizado, sabe? Sim, Então, sim. cara, eu vou anotando PDF pra caralho, e depois eu esqueço que existe isso, e aí depois de um tempo eu volto, aí eu falo, putz, por que eu ignorei? Tem uma informação muito valiosa aqui, sabe? Então, sei lá, eu preciso de alguém pra botar ordem na casa, eu tirar um tempo pra botar ordem. Antes do livro, eu queria lançar um curso, né? Sim. Pra mostrar, assim, isso que eu tô descobrindo, tô estudando, pra ver a reação das pessoas, pra outras pessoas que estudam também contribuírem. Ontem mesmo eu achei um livro, comecei a ler um livro que eu não sabia que existia, que é, se eu não me engano, chama The Sacred Geography in Greek Antiquity, uma porra assim, que é tipo assim, a geografia sagrada dos gregos antigos, e um cara faz uma relação também com o zodíaco, assim, dando para cada cidade da antiguidade clássica uma regência. Essa aqui era a cidade de Ares, essa aqui é de Touros. E aí, cara, a hora que eu descobri isso, eu falei, putz, fudeu, agora, tipo assim, eu vou ter que parar tudo que eu tô fazendo, eu vou ler esse livro. Então, Tá ligado. É interminável, né? Pô, muito bom, cara. Muito bom. E você acha que daria... Eu sei que outras pessoas já falaram que isso é complicado, tem suas... enfim, não dá para fazer, mas você acha que dá para fazer o mesmo tipo de simbolismo que existe, que a gente usa? Porque a gente usa sempre para fazer a simbologia dos signos, né, baseada no hemisfério norte. Você acha que tem como fazer algum sistema simbólico, entendeu? Baseado no que acontece aqui no hemisfério sul? Pelo menos assim, Cara, né? Eu sei que eu é bem acho complicado, porque aqui as estações não são muito divididas, né? Não, aqui porque também a gente tá perto dos trópicos, né? Do Equador e tal. Mas Sim. eu acho que dá para fazer, só que, cara, o que eles tiveram no hemisfério norte que a gente não teve? Eles receberam essa transmissão, assim, desse pensamento simbólico tradicional, cosmológico, e aí eles ficaram, assim, 2000 anos matutando em cima disso, né? Então Sim. chegou num nível que a sensibilidade das pessoas já tinha assumido essa forma. Né? Tá ligado. Então, que nem eu falei, porra, pro um romano, Ares tinha muito mais a ver com guerra, né? Com Marte. Para um medieval, tinha mais a ver com cortar as árvores, cortar o crescimento desregulado das árvores. Os dois têm alguma coisa em comum, que é a automática da ferramenta de metal que corta. São coisas de Marte. Só que você vê como em um lugar ela se encarna de uma maneira diferente e no outro encarna de uma maneira até mais em consonância assim, com o simbolismo primordial, né? Que é Marte, que é o deus da guerra. Deus da guerra, né? E Ares. E, então, tipo, eu acho que a gente não teve essa transmissão, essa cadeia continuada de reflexão em cima da mesma matéria-prima, né? Que seria a nossa natureza. Talvez se alguém conseguisse catar, tipo, a mitologia dos índios e conseguisse achar essa chave essa interpretativa de como que eles viam os nossos climas, talvez dava. Né? Eu comecei a ler sobre os índios esse mês ainda, me interessei bastante, mas eu percebi que existe muita coisa para ser lida ainda. Mas do jeito que está hoje, cara, é impossível criar um sistema assim, astrológico, simbólico tão claro, tão evidente, tão pujante quanto o que a gente tem da Europa. Sim, tô entendendo. Até interessante você analisar essa questão, porque assim, o zodíaco, o estudo da astrologia, ela veio, sei lá, dos egípcios ali, do Oriente Próximo, do Oriente Médio, e foi pela Europa, e na Europa ele floresceu muito. Você pega a natureza da Europa, cara, bate perfeito com o zodíaco. Só que, pô, tem um cara que diz o seguinte, cara, o zodíaco foi
deliberado, primeiramente, como uma sucessão de estágios de cheia do Rio Nilo, onde não existe essa demarcação de estações clássicas, né, com os 4 temperamentos, igual a gente tem hoje. E lá funcionava perfeitamente. Então, assim, eu acho que existe um germen ali, porque, sei lá, é um conhecimento que não vem dos seres humanos, que é o que faz com que você consiga fazer essa adequação simbólica em qualquer lugar do mundo, né? Seja no deserto lá, ou na Grã-Bretanha, onde só tem névoa e lagos monstruosos e fadas e tal. Mas eu acho que o que falta pra gente assim, é um debruçar continuado em cima dessa tradição e tentando fazer esse link assim, entre a realidade que a gente vê. Quem fez isso, né, ainda que de maneira muito, muito breve, foi o Gugu. Eu não sei se foi o Gugu ou se foi o Pedro Sete, mas naquele livro que os dois escreveram juntos, tem assim umas notas, mas dá para perceber que é muito mais difícil você captar fazer tipo assim um cherry picking simbólico aqui, porque as coisas são mais sutis. Então, assim, enquanto ele tá falando lá no Hemisfério Norte, assim, é evidente para um cara a diferença entre o degelo do começo da primavera e o florescer das flores. É evidente, não tem como você olhar para um e olhar para outro e confundir os dois. Aqui você vai ver as notas simbólicas assim, porque o sol bate de um jeito assim, você sente um calor diferente do calor que você estava sentindo no mês anterior. Então é muito, muito mais sensível. Isso talvez está ligado com aquela interpretação do Guénon, não sei se é dele ou se ele pegou de alguém, do Polo Norte ser assim um vetor acho que da substância e o Polo Sul da essência do mundo. Então assim, a gente está lidando com a matéria enquanto eles lá estão lidando com o espírito. Ou ao contrário, não sei se eu de substância e essência. O Yuji que me deu esse toque. Tô ligado. Agora, tem uma pergunta que eu queria já mandar para você, que é do o querido Enjon. Perguntou qual é o melhor tempo astrológico para plantar jamba. O primo dele tá perguntando. Cara, eu não sei no terreno de quem cai a jamba, cara, porque eu acho, cara, que eu já vi em algum livro do Culpeper ele falando sobre a cannabis. Mas eu não lembro se ele falou se é de Júpiter, de Vênus, de Marte. Não sei. Eu chutaria Marte, mas não sei também. Eu vou ver isso aí. Entendi. Mas enfim, continuando então. Então você pensa em lançar esse curso sobre esses assuntos aí. E você tem mais ou menos já ideia de como é que vai ser a organização desse curso, os assuntos como é que você vai tratar os assuntos, ou você quer deixar isso para seguir? Não, dá para falar. A organização tem que seguir o ciclo dos signos, né? Não tem como. Tem que começar com Ares e terminar com Peixe. Sim, claro. E aí, dentro disso, esse é uma grande dificuldade que eu tenho. Assim, quando você fala sobre simbolismo zodiacal no ano agrário da Idade Média, na arte da Idade Média ainda, você tem que introduzir 3 assuntos, né? O que era a astrologia medieval, como era a vida de um camponês medieval, e por que eu tô falando de arte medieval no meio disso tudo, né? Que é a arte calendarista, assim, das pessoas que faziam calendário. Então, é tanta coisa, parece assim, um universo totalmente à parte, que nem, sei lá, um cara que é viciado em Tolkien, tentando te explicar o que acontece no Silmarillion. E assim, verdade. Eu vou ter que contar com você, vou ter que voltar lá atrás, entendeu? Então é muito complicado, eu tô batendo a cabeça em como eu vou organizar, mas o básico que eu acho é tentar, assim, tentar fazer as pessoas recriarem imaginativamente o que era a vida nos determinados meses. Tenta recriar o que é para você passar pelo inverno, fazendo jejum, e aí de repente tem um banquete de Natal. Aí depois tem um jejum, e aí tem o florescimento da primavera. E para isso, você precisa usar literatura, não tem jeito. Não tem lá, o Spencer escreveu um poema para cada mês, mostrando mais ou menos como que um cara da final da Idade Média encararia, né, cada mês, chegada de cada mês. Aí depois eu queria falar sobre a arte calendarista medieval, né, que é aquela tradição dos calendários em que cada mês tem alguma ilustração dos chamados labors of the month, que é tipo os trabalhos,
que o lavoureiro estaria fazendo naquela época. Relacionar isso tudo com a compreensão simbólica do ciclo. Né? No começo eu juro que tentei manter essa parte, que era fazer também dissecar os mitos gregos associados aos signos, que é uma coisa que Davi de Carvalho faz muito bem. Só que cara, o trabalho seria muito imenso se eu fosse fazer isso também. Então eu tirei essa parte. E aí a questão do ano litúrgico eu ainda estou debatendo se eu vou colocar ou não. Porque também é muito material para ver. Muito o quê? Muito material, cara, que teria que ser analisado. Sabe? Talvez você possa fazer né, fazendo esse curso mais... Talvez, cara, se você para pensar, como você falou, você poderia... Eu tô te dando ideia aqui envolve, né? Mas você podia pensar em, tipo assim, talvez seja legal para você conseguir trabalhar com mais calma, 3 mini cursos, tá ligado? Para cada um desses assuntos que, como você falou, teriam que ser introduzidos, certo? Ou assim, ou pelo menos para uma parada assim bem introdutória, bem de cosmologia mesmo, sabe? Como que era o pensamento do camponês medieval, por tudo que você já pesquisou. Até porque então, é o seguinte... Eu falei. Não, pode falar. Não, assim, e depois, por exemplo, ter um sobre, aí sim, o ano litúrgico e a relação dele com o zodíaco. Porque é aquele negócio, eu acho que isso aí seria de muita valia, muita valia. Por quê? Justamente para fazer a restauração desse modo de pensar. Por quê? Porque, infelizmente, se você cada vez mais... Aquele negócio, depois que você é picado pelo bichinho do CLS, né, você começa a perceber de verdade como que o pessoal católico atualmente, assim, claro que a gente tá falando já de um nível de degeneração, sei lá, cara, tipo assim, um fio antes de cair no precipício. Mas, se você for voltar, quando você pega livros até antigos, né, de uma época que o pessoal tradicionalista tem saudade que volte e acha que era o tempo eterno, né, que é lá 50 anos atrás, entendeu? Você vê que mesmo naquela época, tipo assim, o pessoal realmente estava com uma ideia muito torta, tá ligado? Tava confundindo muito a questão... Cara, como é que eu vou dizer isso? Tava confundindo... Tipo assim, tava achando que sabia exatamente o que é, sabe, a fé católica, vamos dizer assim, desde sempre, sendo que tava lá ignorando coisas básicas que, se você voltasse uns 200 anos, o cara falar assim, não, se você acha que, sei lá, cara, esse negócio de astrologia aqui tudo é coisa do demônio, você é um idiota, entendeu? Sim, Ficou claro o que eu quis dizer? Acho que ficou meio embolado. Cara, a Julie tá falando no chat aí pra você colocar lá o link da live no Twitter. Eu botei. Não, mas depois que começou? Botei assim, começou agora. Boa. Então, cara, eu acho que é o seguinte. Rapidinho, eu vou dar RT, porque eu já reparei, sempre que eu compartilho link de YouTube, parece que o Twitter me dá um corte, cara, porque não tem interação nenhuma. Eu vou botar no nosso grupo lá pra ver se o pessoal ajuda a compartilhar. Boa. Ó, tem um cara perguntando aí se é melhor começar pelo Tratado da Esfera ou Astrologia Cristã. Cara, eu acho mais interessante o Tratado da Esfera. Só que eu acho que você vai achar mais interessante a Astrologia Cristã. É mais, tipo assim, hands-on. Eu acho... Sei lá, dá uma folhada nos dois e vê o que te interessa mais. Só vou deixar aqui um silêncio constante, porque eu tô pedindo pro pessoal compartilhar lá. Beleza. Aqui os meninos estão chegando ainda, não chegaram não. Mas é isso aí. Agora eu quero saber o seguinte, aonde que o Isaac vai entrar dentro da organização do ano agrário litúrgico zodiacal do negócio aí? Não sei, cara. Eu tô pensando em comprar um pedaço de terra e deixar ele lá cuidando. Na hora que ele conseguir ficar de pé sozinho, eu coloco ele. Boa. Cara, o Estevão, ele daria totalmente pra cuidar de uma fazenda, porque o bicho é bruto, não tem medo de nada. E muito trabalhador. Cara, meu filho é tipo... Ele tem um temperamento muito Hulk, velho. Fica nervoso, fica putaço. Começa a engrossar a voz. Ele é muito mais macho que eu. Assim. Tem mais testosterona nele do que... Pode crer. Tem mesmo. E pior que agora aprendeu a usar como é que fala? O elemento
chantagem, tá ligado? Quando ele quer uma coisa, antigamente ele pedia e ficava pedindo, chorando. Agora ele pede, ele olha pra você, muda o tom da voz. Tipo assim, sei lá, quer biscoito. Ah, biscoito. Aí fala, não dá, Estevam. Ele assim, pai, dá biscoito, por favor. Ele já tá, tipo assim, tá ligado? Fazendo, modulando a voz e caramba, você é safado. Tá aprendendo, né? Mas enfim. Rapaz, por falar em. A não ser que você quer já prosseguir um assunto. Oi, não, falei. Porque a gente falou de botar criança pra cuidar de fazenda, mas, cara, vou te falar um negócio. Você sabe que essa experiência que eu tive recente aí de problema com aquela casa que eu tava antes e tal, Uhum. e até de estando lá, assim, eu falei assim, cara, ficar naquela casa, lembra que eu até brincava que era meio roça, né, porque tinha um terreno grandão, cheio de árvore e tal, bicho, aquilo ali me ensinou que, assim, eu posso um dia morar numa casa de campo, etc e tal, mas eu ainda não tô preparado, não. Sabe por quê? Porque é engraçado, cara, como que você, olha só, eu escrevi isso na minha última newsletter, a gente está tão acostumado com toda a segurança e infraestrutura que uma cidade dá, que pra gente, assim, sofrer os efeitos que são naturais de chuva e vento, que pode ser uma casa destelhada, que pode ser, sei lá, uma parte do seu terreno parece um buraco lá, porque choveu muito, deu uma corrente de água ali, e o negócio afundou. Tá ligado? Assim, eu fico assim, cara, se isso acontece comigo, eu falei assim, meu, já era, eu tô ferrado, o que eu vou fazer, tá ligado? É. E era uma coisa que o pessoal antigamente, assim, lidava, tipo, não, ó, fazer o quê? Choveu, né? Tipo assim. E aqui, quando a gente tá acostumado com cidade, tipo assim, tudo bem, você na cidade, pode ser que por conta de chuva e tal, apareça um buraco na rua onde você mora. Só que aí você espera que a prefeitura vai resolver. Você não tem que resolver lá. Entendeu? É verdade. Mas eu falei assim, caraca, incrível como que a vida dessa galera que vive mesmo, né, do jeito como o mundo inteiro viveu desde então, como que eles estavam totalmente expostos à natureza de uma forma assim, né? Caraca, que doideira, bicho. Cara, eu tava lendo ontem um livro do um alemão falando sobre a vida dos peasants, né, os camponeses na Idade Média. Ele começa o livro falando assim, escrito no começo dos anos 90. Começa falando assim, tô percebendo que tem aí um movimento de glorificar, de uma certa nostalgia romântica com a vida no campo, né? Tem esses livros aí de como cuidar da sua fazenda, todo mundo tá. Só que ele fala, cara, tipo assim, o que eu quero fazer nesse livro é exatamente destruir isso, entendeu? É você pegar a cultura material da época para mostrar, olha, cara, não era tudo um mar de rosas, né? Então ele fala, cara, um camponês, assim, tinha muito mais medo de uma verão chuvoso do que de uma guerra feita por um nobre qualquer lá, sabe? Então, tipo Pode assim, crer. esses capítulos que a gente sabe da vida dos guerreiros, dos reis fazendo guerra, isso era tipo, tava acontecendo lá, entendeu? Lá na puta que pariu. Os caras estavam querendo sobreviver um ano. E isso Sim, é um dos motivos também que tipo, hoje em dia a gente tem essa noção burguesa de a vida é só uma melhoria contínua, a gente tem que. Meu filho tem que ficar numa posição melhor do que a minha, e o dele vai ter que subir ainda mais e tal. Na época era tipo, cara, sobreviveu, tá bom. Sobreviveu, foi pro céu, tá ótimo. exatamente, Resolveu. exatamente. A visão era exatamente, assim, aquele negócio. Porque quando a gente lê, por exemplo, você pega a Bíblia, aí o apóstolo Paulo fala lá, tendo o que comer e com o que nos vestir, estamos satisfeitos. Você pensa, nossa, que abdicação. Não, gente, isso era normal até pouquinho tempo atrás, Cara. entendeu? E tipo assim, a vida profissional da pessoa não era uma vida profissional tal como a gente conhece hoje. Então, tipo assim, era acordar, precisa tirar o leite da vaca, colocar feno lá para não sei o quê, fazer uns reparos, tirar lá o que precisa tirar da terra e acabou. E assim, ao mesmo tempo é muito simples, é muito dinâmico. Então, tipo assim, engages, como que fala isso em português? Envolve as potencialidades humanas mais do que, por exemplo, ficar dentro de um computador mexendo na teclinha. Sim. Então as pessoas também não sentiam que assim, tem um potencial grande que está sendo escoado, né? Tô jogando no lixo. Ao mesmo tempo que assim, a Idade Média era um período muito, muito piedoso, as pessoas tinham muita piedade, tinham muita religião. Então,
para elas, se você conseguisse trabalhar, fazer qualquer coisa, ganhar o seu sustento enquanto você está rezando, ótimo. É assim, se eu conseguir fazer hoje, beleza, eu vou fazer isso o resto da minha vida e vou pro céu, acabou. Entendeu? Enquanto a gente fica criando um monte de quimera na nossa cabeça, né, na modernidade. Então, Sim, claro, não tô falando que as pessoas eram plácidas e equânimes e o caralho, mas as pessoas não tinham grandes questões existenciais, assim, ou pelo menos isso só aparecia muito tarde na vida, quando elas já tinham os instrumentos noéticos assim, para resolver essas coisas. Enquanto a gente aqui com 20 anos já tá com o sistema nervoso destruído. Totalmente. Você com 30 anos, você tem muita probabilidade de estar depressivo, entendeu? Coisa que, sei lá, mano, 0,5% dos idosos da Idade Média tinham isso, entendeu? E tem a famosa. O Olavo sempre falava sobre isso. Eles tinham o costume de cantar enquanto eles estavam trabalhando. Não só os medievais, mas assim, tribos indígenas têm esse costume de cantar enquanto estão trabalhando. Pô, quando você vai, por exemplo, você volta na época da escravidão. O que os negros estavam fazendo quando estavam lá nos campos de algodão? Cantando. Os escravos aqui cantando. Assim, e isso é muito comum. Eu vejo pra minha avó, porque a minha avó, ela o dia inteiro lavando louça e cantando corinho. Tem corinho que eu sei de cabeça porque eu ouvi ela cantando o tempo inteiro. Sim. Assim, a posição, a postura do medieval diante da vida inteira assim, era totalmente diferente do que a gente tem hoje. É até difícil de conceber, assim, recriar imaginativamente. Você pega, essa é uma coisa que o Gugu falou também em alguma aula. Você pega o sermão que o padre da paróquia estava dando ali pro pessoal, cara, é inacreditável, sabe? O que ele estava falando pros camponeses ali? Camponeses analfabetos e completamente simples, né? Eles... Os monges escreveram um livro, Tratado de Teologia na Idade Média, falando assim, olha, eu sei que isso aqui é óbvio, só que eu vou escrever pro simples. Eles chamavam de simples as pessoas que não tinham instrução. E era tipo assim, o mesmo tratamento mais ou menos dado para as crianças. As crianças eram simples. E só que assim, o nível do sermão que estava sendo dado para os simples é de cair o cu da bunda quando você compara com o que está acontecendo hoje, sabe? Não, tá doido. É deprimente. Muito bom. É porque aquele negócio, né, cara? É aí que a gente vê que realmente a Bíblia está certa quando ela fala que quando ela correlaciona a simplicidade com a sabedoria. Porque, pô, você vê, ironicamente ou não, no tempo em que a escolaridade está mais difundida, e não só a escolaridade básica, mas média, superior e até de estudos de pós-graduação, é onde o povo está mais idiota. Entendeu? Mas eu sei que depois de Olavo de Carvalho, esse tipo de comentário parece ser só uma coisa abstrata que eu tô falando porque eu ouvi ele falar. Mas não, cara, tipo assim, quem passou por faculdade e lida com gente que passou por faculdade, e aí você tem contato com uma galera que, tipo Olavo de Carvalho e Celeste da vida, você começa a reparar. Você começa a reparar que, por exemplo, uma coisa que eu já falo há muito tempo, até no podcast, as pessoas não conversam. As pessoas, elas ouvem o que você falou, elas procuram na cabeça delas um monte de bloco de clichê e joga. Entendeu? É verdade isso. Não é? Tipo assim, a pessoa só não conversa, bicho. Você fala de um assunto, sei lá, tipo... vamos lá, assunto de política. Aí você falou alguma coisa do Bolsonaro. Aí pronto, aí puxa a gaveta. Fascista, ditador, e pororó, por quê? Democracia. Democracia. Não, porque democracia, não sei. Cara, é de enlouquecer. Tu fica assim, cara. Que doideira, parece que eu tô conversando com um robô, tá ligado? Aquelas inteligência artificial de telefone que você fala. O que você quer? Pá, aí ele repete. Eu falei assim, não, eu não tô falando isso. E não adianta, entendeu? Assim, e realmente, isso é uma coisa que o camponês medieval com certeza não acontecia. Cara, o camponês medieval não tinha acesso a notícias. O que existia para ele era ali, a casa dele, a família dele. As pessoas, às vezes, quando quebrava uma carroça, ia no ferreiro da vila, e lá ele sentava e conversava, jogava papo furado. Só. Depois voltava e rezava o Ângelus e ia lá
trabalhar. Pois é. Ai, caraca. Não tem jeito, cara. Eu tava assim, pensando claro, que existe pô, esse movimento de retorno, né? Até no Twitter tem muita gente falando sobre isso. Não, pô, quero ir pra fazenda, tal. Aí sempre também tem aquele, sei lá, aquele cara que tá fazendo a função do superego, de, não, pera lá, você não sabe o que é esse negócio. E, enfim, porra, hoje a os dois fazenda é não totalmente sabem, nem o que tá falando, automatizada. nem o que quer ir, nem o que tá falando que ele não sabe. Os dois não Exatamente. sabem. E, não, porque fazenda já, hoje no Brasil é tudo automatizado, latifúndio, caralho, não tem como você, assim, viver essa vida. E realmente acho que não tem como viver 100%. Mas, cara, dá pra tentar adequar a sua vida pra isso, né? Não no sentido de, cara, não vou mais usar energia elétrica. Mas tentar olhar, assim, no dia a dia, o que era importante. Então, tipo, uma coisa que era importante que eles faziam era dar os horários lá litúrgicos, para e vai rezar a liturgia das horas. Você pode fazer isso hoje, entendeu? Sim. E é o que eles faziam antes. Seguir ter um altar em casa, num lugar visível quando você entrar na tua casa. Então, tipo, tem como pegar o que tinha de bom e adaptar, assim, a quimera do mundo moderno. Até eu acho que eu ouvi o Gugu falando isso. Alguém reclamou do mundo moderno e ele falou, cara, quem diz que é ruim, sabe? A gente não sabe. Eu acho bom que a gente tenha acesso a todo tipo de conhecimento. Eu consigo dar aula para você que está aí no Brasil ou aqui na Romênia. Então, assim, de uma certa forma, porra, você tem acesso a todo o pensamento medieval no teu computador hoje. Agora, você entra no LibGame lá e, tipo, baixa tudo. Então, sabe, pô, você tem que ser. O Gugu também fala isso, né? Você tem que ter um olho do. Acho que ele fala um olho da pomba e um olho da cobra. O olho da pomba e da serpente. Da serpente. Você tem que ter uma lista de catar o que tem de bom aqui, né? Não, E o catar o que tem de bom lá. Isso, justamente. Um negócio que o pessoal não percebe, que dá para aproveitar o que estava antes para agora. É o que você falou. Entendeu? Cara, e outra, mesmo que você vá, por exemplo, vamos usar o exemplo que você está falando de viver numa fazenda ou num campo, num sítio, etc. Mesmo que, vamos chamar de roça, genericamente. Mesmo que você vá para a roça, com energia elétrica, com carro, a gasolina. Mas tem todas as tecnologias do mundo. Meu filho, só que é o seguinte, você lá, como você falou, tentando adaptar a sua vida o máximo possível para parecer uma vida, né, que seja mais parecida com aquela com o pessoal da Idade Média, etc e tal, com certeza vai ser um benefício para você, porque você aí juntou as duas coisas. Você juntou os benefícios do tempo moderno com, né, um jeito de viver daquela época. Pô, beleza, você está fazendo uma coisa não assim. é nem, tipo assim, fazer roleplay de medieval. Né? O ser humano vive fazendo desde o Neolítico. Então, sim. Na antiguidade greco-romana tinha isso. Então, tem um cara perguntando as referências dos sermões medievais. Eu recomendo muito os sermões do Eufrico, né? Elfric, da Grã-Bretanha. Depois eu posto lá no meu Twitter esse link aí. Mas é que tá em inglês, eu não sei se tem em português. Tem o professor Ricardo da Costa tem no site dele algumas traduções de algumas coisas assim. Eu vou postar lá também depois. Depois você tenta postar os links do que tá falando aqui. Eu tô até procurando também esse professor Ricardo da Costa. Mas tem outra pergunta aqui do Tauan, peraí, cadê? Pede Lucas para explicar o simbolismo da pomba e da serpente associados ao princípio da terra. Opa, o Tauan joga pesado com nós, né? Então é foda, cara. Tem até medo quando ele aparece com as perguntas dele. É verdade. Cara, eu não sei se eu me sinto preparado para assim, interpretar o símbolo da pomba e da cobra, mas a pomba sempre foi relacionada com a operação do intelecto, né? Ela vive no ar, vive no alto, e geralmente os pássaros mesmo os pássaros mais dóceis, tipo, sei lá, pomba, eu não sei a tradução de turtle dove, que parece muito na Bíblia, acho que rolinha, né? Até a águia, eles têm uma enfatização no olhar, né? Elas conseguem varrer o terreno desde lá de fora, de cima, e conseguem
descer para caçar. E a cobra é o oposto. Ela mora se arrasta na terra e fica com a barriga para baixo, né? A barriga é tipo assim. Se você perceber o simbolismo astrológico do homem, a parte mais baixa dele, a que fica escondida, é a sola do pé. Né? Peixe está relacionado com a sola do pé e está relacionado com várias coisas ruins. É um mês de fevereiro é muito ruim. Então, quando você esconde, você meio que está dizendo, ó, existe uma enganação aqui, existe algo aqui que não está claro, né? Tá escuro, tá obscuro. Então, nas imagens medievais você vê Cristo usando a terra como suporte de pé, footstool, usando não apenas a terra, mas o cosmos. Então, assim, as partes mais elevadas, assim, além da esfera das estrelas fixas, é onde Deus coloca o pé dele. Entendeu? Então, assim, a parte mais escondida dele, pra gente, é a coisa mais luminosa que existe na vida. E se você aplicar esse raciocínio para os dois, né, a pomba, a gente só consegue ver a barriga dela. Então, assim, é um exemplo de entrega completa, de verdade completa, né? Não tem nada escondido aqui. A barriga dela, que geralmente é onde os órgãos vitais estão, né, ela está constantemente mostrando para o mundo inteiro. Enquanto os outros animais estão tentando proteger, esconder ali, porque ele tem coisas sensíveis, né? E a cobra maximamente escondendo porque ela tá arrastando no chão ainda. Passando no chão, colado no chão. Mas isso isso é uma característica interessante de se estudar, por exemplo, como os medievais liam os símbolos da Bíblia. Porque os símbolos são quase sempre polares. Então, tipo assim, tem a cobra do Éden, que é a cobra ruim. E aí depois tem a cobra que Moisés usou para curar os hebreus, que é a cobra boa. Porque toda tendência ruim, se você subverte ela para fazer uma coisa boa, funciona, ela vira uma coisa boa, né? Então, a pomba, se você pegar no dicionário lá dos símbolos bíblicos do Alain Delille, que eu tô lendo muito recentemente, sempre tem, assim, pomba significa, sei lá, o Espírito Santo, a atividade intelectiva, atividade do intelecto, que consegue olhar diretamente para o sol, que está ali vivendo mais ou menos junto com os anjos. Mas tem também alguma coisa tipo, o crow, né, a ave o galo que cantou, né? Sempre tem também o simbolismo negativo, sabe? O Pajot fala isso no livro dele, falando que aquela coisa clássica, assim, o diabo tenta imitar Deus, né? Mas ele faz uma paródia. O Northrop Frye fala muito disso. Sempre tem, assim, o lado positivo e o lado negativo, o lado de cima e o lado de baixo do signo. Rapidinho, o dicionário de símbolos bíblicos, qual é o nome do autor? Alan o quê? Alan D. Lille. L-I-L-L-E. Só que não existe tradução que eu saiba pra nada, assim, só o livro dele em latim. Não, beleza. Esse que você ficou de me mandar? Cara, não sei. Eu nem sabia que eu tinha ficado de mandar nada. Você ficou de me mandar um livro que era em latim. Acho que você esqueceu mesmo. Mas tudo bem, eu vou tem um procurar. cara perguntando de algum filme sobre Idade Média que eu curto. Cara, o último filme que eu curti de Idade Média foi um chamado Outlaw King, da Netflix. Eu acho que em português ficou O Legítimo Rei. Eu acho que ficou boa a research, a pesquisa que o povo fez para fazer esse filme ficou muito boa. Não pareceu nada que me fez ficar, tipo... Sabe quando você fica puto, que o Jorge tava falando na newsletter dele? Você fica puto porque, cara, a Idade Média é um dos períodos mais incompreendidos, assim, por Hollywood, né? Mas nesse caso eu gostei pra caralho. Mas é melhor que Coração Valente? Cara, não vi esse ainda, velho. Tô brincando. Não, porque em relação à historicidade é zero, assim. Tá. Mas é um baita filme. Não, mas o Outlaw King, ele é tipo assim, um pouco depois do Coração Valente. Ele começa com o sujeito do Coração Valente morrendo, sendo assassinado. E aí, assim, as reverberações políticas desse evento, ele mostra. Eu não sei se eu te falei. Fala aí. Não, pode falar. Não, pode concluir. Fala aí. Dentro da soma, você pode concluir. Não, eu ia falar o nome do cara lá, eu esqueci. William, não sei o quê. William Wallace. William Wallace. Sim. Cara, o negócio que eu vi esses dias, esse filme, o Coração Valente. Aí eu falei assim, putz, cara, eu vou procurar se tem algum livro sobre isso aqui, né? Cara, eu achei
um livro escrito pelo descendente do William Wallace. Tá ligado? Que da hora. É não sei o que o Wallace, o cara. Tipo assim, já é um velhinho e tal. E olha que foda. Ele escreveu o livro, uma trilogia, falando dessa história do William Wallace. Sendo que ele fala, ó, não é um livro, tipo, de história, entendeu? Isso aqui é um livro de romance. Porém, né, assim, ele é baseado em fatos históricos reais, mas ele é contado de forma mítica, vamos dizer assim. Sendo que ele falou assim, ó, só que, o que ele fala? Só que esse é o modo como essa história foi contada desde os tempos do filho do William Wallace até hoje. Tipo assim, Sei. como a história foi contada na família desde Cara, sempre. muito foda isso. Assim, caraca, eu botei na lista, porque eu vou ter que ler esse negócio. E não tem também tradução, é só em inglês. Só tem inglês mesmo. Mas o que eu ia te perguntar, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não, mas assim, falando ainda do simbolismo do olho da pomba, e principalmente do simbolismo bíblico. Isso é uma coisa que eu acho assim, muito fantástica, quando você consegue fazer uma análise simbólica da Bíblia corretamente. Porque também é ruim ficar naquela vibe de ficar procurando simbolismo em todo lugar, né? Aí o negócio desanda. Mas, tipo assim, você Então, sabe. a questão, eu acho, assim, se você pegar os escritos dos Santos Padres, logo depois, logo assim, nas primeiras gerações de cristãos, e mesmo na Idade Média, dá pra ver que, assim, não é do rabo que o cara tá tirando aquilo, sabe? Existe um contexto Sim, de piedade, de meditação, de oração, para não falar merda. E o que é completamente diferente do que se vê hoje, assim, na modernidade. Todo mundo querendo interpretar a Bíblia do seu jeito. Então, sei lá, o Alain Delille, por exemplo, ele foi um cara que, até hoje, acho que ele, pelo menos que eu conheço, foi a única pessoa que interpretou o Cântico dos Cânticos não como um diálogo entre Cristo e a Igreja, mas como um diálogo entre Cristo e a Virgem. E é uma inovação, radicalmente diferente do que todo mundo estava fazendo. Só que, cara, você lê aquilo e, assim, não existe cheiro nenhum de confusão, de heresia, bate perfeitamente, sabe? Então você fala, pô, a Bíblia é tão maravilhosa que admite, sabe? Admite sim. as duas leituras que não são excludentes. Então, você vai vendo, até assim, os medievais eles são bem taxativos. Eles falam, ó, isso significa isso. Então, assim, dá a impressão que o cara tá falando assim, só significa isso. E às vezes, muitas vezes, acaba confluindo, vários autores acabam confluindo assim, tá, ele tá entendendo, sei lá, o simbolismo do batismo do mesmo jeito que Santo Ambrósio entendia lá, bem no começo do cristianismo. Mas às vezes muda, e aí nessa mudança você consegue ver, pô, ainda é muito piedosa essa mudança, sabe? Ainda clarifica muita coisa. Então, nesse mesmo dicionário dos signos, dos símbolos, aliás, do Alan Delille, ele fala várias vezes o mesmo signo como significando diversas coisas. E aí você vê, cara, é o que o Gugu falou na aula do vinho. Isso é um papo para bêbado, sabe? Quem está Sim, acostumado a exatamente. entender o cristianismo, a religião como um tratado de lógica super bem organizado, concatenado, como uma tabelinha de Excel, não vai gostar disso. E tá ok, porque a religião admite isso também, entendeu? O cristianismo, Sim. se você pode ficar a vida inteira sem estudar nada disso, simbolismo, e você vai ser um excelente cristão. Mas eu acho que, tipo, tem o que os americanos chamam de sweet spot, assim, é um equilíbrio entre, cara, não cair muito pro lado do bêbado, mas também não cair muito pro lado do contador celestial. Assim, e ficar ali no meio, você consegue adquirir coisas boas dos dois lados. Sim, com certeza. Até porque, cara, o problema é que o pessoal tem que entender que o cara que ele é o anti-bêbado total e absoluto, ele também tá errado, cara. Assim, ele vai acabar errando também. Porque o problema dessa galera que é muito, assim, contador do celestial, como você falou, eles têm pavor de heresia, de ser herege. Ai, meu Deus. Sabe, tipo assim, como se tivesse um cara com a espada apontada no pescoço dele, qualquer sinal de heresia, o cara vai lá e vai cortar a cabeça dele. O problema é que, se você fica muito nessa, você vai acabar também caindo no erro. Porque o pessoal esquece que
quando Jesus estava aqui na Terra, o pessoal que mais se opôs a ele era justamente o pessoal que tem essa disposição aí. Entendeu? É verdade. E Cristo não fez tratado de teologia, né? Não fez. Cara, o Gugu falou uma parada que é muito verdadeira. E eu, assim, eu sempre tive na cabeça essa ideia, tipo assim, cara, será que se eu tivesse na época de Jesus, eu ia estar junto com todo mundo falando assim, cara, é um demônio? Ou eu ia estar, tipo, ah, não, ele é o Messias? Porque todo mundo tinha, vamos dizer, tinha outra visão do que ele tava falando. E, cara, é aquele negócio. O Gugu falou uma coisa que é verdade. Você tem 616 mandamentos, sei lá, uns 600 e alguma coisa, no judaísmo. Para todos eles, você tem uma certa margem de flexibilização. Ah, isso aqui, mas tem aquele caso ali que pode não matar. Não, mas ó, a legítima defesa pode. Então tem sempre uma flexibilizada. A única coisa que não tem é o sábado. Entendeu? Tipo, não, guardar o sábado, ó, guardar o sábado, acabou, fez. Isso aqui não muda, entendeu? Não tem exceção. Aí chega o cara que fala que é Deus e fala assim: não, sábado. Ah, não, o sábado, o homem não foi feito pro sábado, o sábado foi feito pro homem. Isso aí é. Tipo assim. Pode ser, pode não ser. Cara, pro cara que eu ouvi isso aí, é muito difícil dele não apontar e falar assim: esse cara é um demônio, gente. Eu não tô entendendo. Cara, tem uma aula do que o Google fala, tipo assim, pô, pro bom judeu da época, pô, ele já tinha ali o sisteminha dele onde ele tinha um contato com Deus. Entendeu? Chega um cara querendo destruir isso, ele vai ficar defensivo, né? Primeira vez que eu falei, cara, é verdade. Sempre ouvi essa história como judeus equals bad guys, né? Sim, Mas, sim. pô, E eu tava vendo Deus esse foi dia o o seguinte. governante do povo judeu durante muito tempo, entendeu? Não eram exatamente os bad. Claro. Eu tava falando isso com a Débora um dia desses. Assim, é engraçado como que a gente tem a tendência de, às vezes, ler o Velho Testamento e achar que Moisés, Davi eram cristãos, tá ligado? Tipo, não, cara, eles eram de outra religião, vocês estão entendendo? Outra. Não era a tua, é outra. Entendeu? E aí o que acontece? Eu tava até vendo isso aí. Tem uma série que foi feita aí que eu me amarrei, cara. Eu gostei muito. Pensei que não ia gostar, mas eu gostei. Chama The Chosen. Não sei se Já você. me recomendaram isso aí, mas não vi ainda. Cara, eu gostei. Não sei se você vai gostar. Você é mais inteligente que eu. Mas assim, eu achei legal porque eles fazem umas dramatizações e que, vamos dizer assim, dando um contexto para os eventos bíblicos ali do Evangelho. E eu particularmente gostei muito de como que eles fizeram toda a história de Nicodemos até o Nicodemos ter a conversa com Jesus, entendeu? Porque, né, o Nicodemos lá na história, ele vai é o fariseu que pergunta, né? Senhor, que falei para que Jesus tem aquela conversa sobre nascer de novo, né? Nascer da água do Espírito. E ele fala, mas como assim? Eu vou ter que entrar na barriga da minha mãe de novo? Né, tá. Aí Jesus fala, você é doutor em Israel, você não entende essas coisas? E tipo assim, é muito interessante como que eles colocaram, como que ele chegou até essa conversa, entendeu? E falando basicamente o seguinte, tipo assim, que qual é o contexto, mais ou menos? Que esse Nicodemos, ele tava, tipo assim, ele tinha, como é que fala? Ele encontrou, ele tava lá na cidade onde estava Maria Madalena, e que ela era endemoniada, né? E, tipo assim, quando ficava possessa, matava os outros, um negócio sinistro. E chamaram ele para tentar exorcizar ela, e ele não conseguiu. E de repente ele encontra ela e falou assim: ué, o que aconteceu com você? Tipo assim, tava bem e tal. Ela, um cara me curou, entendeu? Mas quem que foi? Não, ele pediu para não falar quem era e tal. E fica nessa. Depois ele acaba descobrindo, depois, por outras vias, que quem tinha curado ela era esse Jesus aí, que tipo assim, não, tem que falar com esse cara. E eu achei interessante que, no contexto que deram na série, o que fez o cara, o Nicodemos, se encontrar com Jesus e, tipo assim, se tornar um discípulo secreto, né? Que ele não queria largar o negócio dele, mas ele acreditava em Jesus. Foi essa choque com a realidade, tá ligado? Porque, pô, ele era mestre fariseu. Então, mais motivo que ele para chamar Jesus de demônio, ninguém mais tinha, porque ele era mestre, ele, cara, sabia tudo. Só que ele meio que se rende ao quê? Cara, o cara não pode ser demoniado se ele fez essa mulher aqui ficar boa desse jeito, entendeu? Eu tentei expulsar a demônio dessa mulher, não deu, assim, a mulher tava muito ruim.
Quer dizer, é a parada, tipo assim, é bom você ter, igual você falou, o bom judeu, ele tava lá, mas assim, a gente tem que ter esse cuidado de ficar firme na nossa religião, na prática do catolicismo e tal, e acreditar e ter esse rigor doutrinal. Isso não é ruim, não, isso é bom. A questão é a seguinte: quando aparece uma coisa que aparentemente contradiz aquilo que você estava acreditando antes, não joga fora de início, não, cara, porque você pode estar jogando fora uma coisa que é de Deus, entendeu? Sim, e isso nasce da ignorância da própria religião, né? Sim. Logo depois que, assim, os primeiros tratados cristãos eram, cara, extremamente simbólicos, né? O fala, pô, ele fala do livro do Pai Nosso, né? Tudo isso aqui, acho que teve uma ideia só que foi minha, o resto foi tudo da patrística, cara. Uhum, e ele ainda é. falou qual foi. Tipo assim, cara, a minha contribuição aqui, na verdade, foi ajuntar várias ideias, entendeu? Eu não inventei nada, pô. Exatamente. O que não entra na cabeça de muita gente, porque, cara, eu tenho certeza que muita gente que lê aquele livro sabendo de quem foi escrito vai torcer o nariz e vai apontar um monte de heresia. Mas se eu pego esse livro, troco a capa, escrevo Padre Paulo Ricardo, nossa. Com certeza, é? Com certeza. Nada contra o Padre Paulo Ricardo, mas, pô, o pessoal é muito burro, cara. Não, você pega o que a Santa Hildegard escreveu, Santo Alberto Magno. Pode crer, pode crer. Nossa, a minha esposa fica assim, às vezes calhando as coisas assim, nossa, mas essa mulher aqui, doutora da igreja, caramba, tipo assim, pega a pedra tal e não sei o que, assim, não, que isso, gente, parece muito revista Tititi, tá ligado? Não, e o que fode, cara, uma parada que me fode, que assim, me deixa muito puta, é que assim, os caras estão caçando heresia aí, negócio, sei lá, de acreditar em astrologia, negócio de herbalismo, de usar pedra. E aí, beleza, ele fecha o livrinho dele e segue pra vida moderna, que assim, é idolatria pura a cada momento que ele tá vivo. Sim, sabe? sim, Cara, sim, pior, sim. a última preocupação que você tem que ter é se pedra funciona ou não, velho. Tem que, tipo. Primeiro derrubar todos os outros ídolos que tem, assim, tipo, o seu chefe, seu pai, o dinheiro. O seu celular. Sabe? Porque olha só, o negócio é esse, olha só, exatamente o que você falou. O cara lê o livrinho dele, isso é tudo heresia, tá bom. Aí ele fecha o livrinho dele, pega uma pedrinha com uma tela, aperta a pedra num lugar e vai gravar. Aí se você fala isso pra ele, não, que isso? Claro que não é pedra, isso aqui é um negócio aqui super científico. Ah, é? Explica então. Não sei explicar. Então, filho, você tem tanta fé nisso aí quanto o pessoal tem fé na pedra. Entendeu? Cara, e a prova de que você tem fé nisso aí é que você não se questiona como essa sua pedrinha funciona, você só usa. Entendeu? Não, exatamente. Pô, o que acontece? No começo do cristianismo, cara, quando os caras estavam assim no contexto ainda do Império Romano, do paganismo forte, é óbvio que vai ter uma instrução geral de, não faça nada que esses caras estão fazendo. Não faz, se eles estão estudando astrologia, tá bom, fica longe disso. Agora, de repente, a Europa inteira foi cristianizada. Todo mundo é cristão. É óbvio que, risco, né? vamos pegar agora, e aí, pô, Aristóteles era um gênio. Pô, São Tomás de Aquino tá estudando Aristóteles. Entendeu? Então os caras ali não estavam na ignorância completa, né? E tipo assim, pelo menos nesse negócio que eu posso dizer com segurança, eu estudei o herbalismo antigo, que veio da Grécia também, veio dos pagãos e se incorporou na medicina educada cristã europeia. Pelo menos os caras tinham essa defesa. Olha, todo mundo já faz isso há muitos séculos. Todo mundo já toma esses chás aqui. Todo mundo já usa essas simpatias aqui. Todo mundo já faz isso. Então já dá para ter mais ou menos uma noção dos efeitos espirituais que isso tem no longo prazo, entre as gerações. Agora, usar celular não é... Cara, a gente não sabe o que acontece, entendeu? A gente não sabe. O Padre Pio não queria que eu visse em televisão. Então, assim, o que a gente tem, na verdade, é muita incerteza em relação a tudo que está acontecendo hoje. E mais certeza em relação às coisas que foram testadas durante 1.200 anos, 1.500 anos. Exatamente. Pois é, cara. Aqui, só porque eu achei agora, vou mudar um pouco de assunto. O Veloso perguntou qual era o título do livro que eu falei do William Wallace.
O primeiro da trilogia chama Death of a King. Eu vou botar aqui copiar aqui no negócio. É uma trilogia. O primeiro é Morte de um Rei, né? Death of a King. Vou botar aqui. Mas é isso, cara. Mas se você parar pra pensar, assim, vamos ser... Vamos dar o voto de confiança, assim, né? Talvez isso também, algum processo semelhante aconteça no Brasil. Porque, querendo ou não, o problema do catolicismo no Brasil, assim, eu assim, tô chutando, tá? Pode ser que seja uma outra coisa completamente diferente, mas o que eu vejo, assim, popularmente é o seguinte: o catolicismo brasileiro é muito sincrético, né? Assim, tem muita... O católico brasileiro médio, tipo assim, ele realmente vai na benzedeira, tá ligado? Ele realmente acha que pulinho de... 7 pulinhos em praia finiano, assim, tem essas paradas. Então, talvez, vamos dizer assim, você teve essa parada, talvez precise de um tempo de uma coisa muito radical para depois vir uma parada mais... Só que, uma tipo síntese. assim... O problema é que acho que não tem muito tempo, né? Daqui a pouco Qual não que tá é o acabando. fruto? Qual que é esses caras radicais que estão tentando limpar? Qual que é o fruto deles? Isso é verdade, Não é uma coisa boa. Verdade. Não, cara, se um cara chegasse assim e falasse, não, peraí, eu tô aqui com a regra de São Bento, eu vou aplicar na civilização, na cristandade ocidental, e a gente só vai ficar aqui, entendeu? Não vai... esquece tradição de Santo Hildegarda, esquece Santo Alberto Magno, vamos ficar aqui. Cara, seria ótimo, entendeu? Beleza. Aí proíbe a astrologia, só que também proíbe televisão e computador e internet. Sim. Só que não é isso que Do acontece. bosque, proíbe Então, tudo também. não é? Exatamente. Essa é a verdade mesmo. Então, assim, o cara acredita na ciência moderna, na opinião de especialistas. Sim. Só que é ruim pra alma do cara fazer... acreditar que, sei lá, a fada da lua altera o humor das pessoas. Uhum. Cara, eu tive uma amostra disso, assim, a pessoa nem é católica, mas isso é o espírito do mundo em geral, cara. Em geral. Porque, pô, eu tava um dia conversando lá no trabalho, não sei pra quê, né? Eu caí pra essa besteira de conversar no trabalho, mas aí eu tava lá, de repente acho que surgiu o assunto lá de óleos essenciais, tá ligado? E tava vendo e tal, e minha esposa comprou alguns, e tipo assim, realmente é um negócio que, por exemplo, uma coisa que eu nunca pensei que funcionaria, porque eu tenho problema de cabeça, eu tenho dor de cabeça direto. E aí, não tenho aqui que é pra dor de cabeça. Problema de cabeça, eu não sei já, cara. Pois é. Mas aí, assim, tem um óleozinho aqui que é pra dor de cabeça. Assim, fala sério, gente. Tipo assim, óleo é aquele negócio, né? Não, óleozinho, tipo assim, não, prevenção, faz bem. Pô, uma puta dor de cabeça, eu não vou passar um óleo. Tomar um Menesaldina aqui, enfim. Vou tomar um negócio forte, né? Cara, não, vai. Rapaz, botei a porcaria do óleo Você esfrega o óleo na testa pra você ver. Cara, eu esfreguei o óleo na testa. O negócio queimou assim. Mano, não é que a dor de cabeça passou. Lucas, mas passou na hora. Não foi assim, porque, pô, eu tô acostumado. Qual é o meu processo de dor de cabeça? Quando a dor de cabeça tá atacada, tipo, de enxaqueca, eu tenho enxaqueca. Cara, eu só melhoro se eu for lá tomar Menesaldina, deitar num quarto escuro e ficar total escuro por um tempo. Entendeu? Porque quando eu tenho dor de cabeça, eu fico fotossensível pra caramba. Qualquer luz me mata. Cara, eu passei esse negócio. E assim, isso aí demora uma meia hora no mínimo pra começar a melhorar. Cara, esse negócio do óleo foi na mesma hora que esfregou, esquentou, pum, acabou. Você Foda vê. demais, cara. Demais. Aí tá, comentei isso lá no trabalho. Aí a pessoa lá, não, porque esse negócio de não pode esfregar, não, porque isso aqui, porque é perigoso. E assim, óleo essencial. Nossa, toma cuidado, hein? Ó, esse negócio aí. Agora, ao mesmo tempo, tá lá. Saiu lá, não. Agora já tá disponível a 27ª dose. Foi lá e tomou. Tá ligado? E postou no grupo do trabalho ainda. Olha, gente, tomei. Assim, gente, olha que engraçado, né? Tem medo de óleo. Um óleozinho assim, não, peraí, isso. É igual com vitamina, vocês já reparou isso, né? Você, vitamina C. Não, toma cuidado, porque muita vitamina C pode dar pedra no rim.
Assim, caraca, mano, os caras implicam com vitamina, mas se você levar teu filho no médico, a primeira coisa que ele passa é antibiótico. Antes de dar bom dia, ele já passa antibiótico pro seu filho, né? Pô, é idiotice, cara, é Cara, incrível. tipo assim, eu acho que assim, tem que contextualizar. Por exemplo, na Idade Média, tinha assim, os médicos folk que estavam aí fazendo essas curanderices supersticiosa louca, Lá. tipo, Uhum. pegando óleo nas pessoas. E assim, não dá pra falar que não funcionava, porque as pessoas não eram burras, entendeu? Assim, o cara trabalhava a vida inteira lá. Se assim, ele salvou um Sim. paciente de 100, os caras iam bater nele, né? Mas enfim, Exatamente. o grande argumento dos opositores, dos monges, dos caras mais nariz empinado, assim, nesse sentido, era assim, caras, vamos usar a nossa enfermidade para nos aproximar de Deus, ao invés de querer um remédio rápido. Eles não falavam que não Sim. funcionava. Eles falavam, cara, Uhum. você não deveria fazer isso, por quê? Porque isso é uma oportunidade espiritual. Só que é o seguinte, hoje em dia a gente não faz isso e também não aproveita nenhuma oportunidade espiritual. Não, tá doido, é o Então, tipo, contrário. cara, tomar um Novalgina e esfregar o óleo é a mesma coisa, assim, é uma tecnologia material para trazer mais conforto para você. Ah, obrigado, Lucas. Obrigado. Agora eu entendi que ao invés de usar minha dor de cabeça para eu. Que se eu não tomasse remédio, eu era santo, né? Dor de cabeça que eu tenho. Cara, pergunta se o Padre Pio gostava de tomar remédio, velho. É Ah, tá isso. bom, gente. É isso aí, gente. Abraço, fique com Deus. Vamos acabar com essa live aqui. Tô usando. Não, mas é verdade, cara. Isso é verdade mesmo. Isso é verdade. E você sabe que isso é uma coisa que eu só fui começar a ouvir na minha vida depois que eu virei católico. Tipo assim, essa ideia, na moral, essa ideia de você ter um sofrimento na sua vida, qualquer sofrimento incômodo, entendeu? E ao invés de procurar rápido a solução desse incômodo, você pensar, cara, isso aqui pode ser uma oportunidade de eu crescer espiritualmente. Eu vou oferecer esse sofrimento a Deus como, né, sei lá, Uhum. penitência, reparação de pecado. Isso inexiste no protestantismo. E não é só dentre a galera que fica ensinando que a doença é pecado e se Deus te abençoa, você não fica doente. Porque tem essa vertente, né? Tipo assim, doença é maldição e se você... Maldição não, mas tipo assim, é sinal de que Deus não gosta de você, entendeu? Então, olha só, não sei porque você não conhece esse negócio, né? Mas assim, é uma vertente muito forte no protestantismo atual, Caralho. mas, assim, claro que é o protestantismo mais... o pessoal evangélico independente, não é o pessoal evangélico tradicional, isso é verdade. Quer dizer, né? Enfim, não dá pra falar muita coisa de dia. Mas é muito comum você ouvir pregações do tipo assim, Jesus, por exemplo, eles pegam Isaías, ele foi ferido pelas nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre suas pisaduras, e por suas pisaduras fomos sarados. Interpretação, meu filho, Jesus morreu para você não ficar doente, entendeu? Tá aqui, Caralho. ó. Tá aqui, ó. Ele foi ferido pelas nossas iniquidades. Ah, fomos sarados pelas suas pisaduras, fomos sarados. Então, meu querido, se você tá doente, você clama a Jesus porque essa doença é do inferno. Tá entendendo a lógica? Cara, se você olhar, tipo assim, fazer uma análise estatística dos santos, assim, a maior parte passou a maior parte da vida Muito doente, né? problema doente. É, verdade, verdade. Mas é aí que junta tudo. É por isso que o evangélico não admite a existência do santo. Se ele começar a ler a vida do santo, aí que ele. É. Claro que esse cara não é santo. Eu tô, vivia doente? Que coisa é essa? Sim, cara. Que maluquice é essa? Uma parada que só recentemente eu comecei a pensar, eu tinha a ideia, assim, porra, morrer rápido, né? Claro, morreu, papum, foi pro Sim, céu. sim. Mas recentemente comecei a ouvir o pessoal falando, cara, na verdade isso é ruim, né? É um. Porque você não tem tempo de fazer as pazes assim, com o seu criador antes de sair. Cara, eu ouvi E. alguém falando que as almas que Deus prefere, ele deixa que eles tenham uma morte lenta, exatamente para que eles tenham tempo de procurar o sacramento, de se confessar bem e tal, tal, tal. Sim. E que a pessoa que tem uma morte repentina, geralmente é sinal de que, tipo assim, olha, com muita sorte no purgatório, entendeu? Foda. Por exemplo, e pior que eu ouvi isso, lembrei onde eu ouvi isso, eu ouvi naquele livro Uma Carta do Além. Não sei se você já ouviu, que é uma história, Carta do Além ou Carta do Inferno, que é a história de uma freira que acorda no meio da noite pensando numa amiga dela que tinha morrido tinha morrido recentemente, ela estava orando por ela. Você já ouviu essa história? Não, nunca ouvi, não. É assim, tinha uma freira que fica sabendo que uma amiga dela de infância morreu, de juventude.
Aí ela tava, pede muitas missas por ela e tal, porque ela também era católica, não era uma católica lá muito católica, mas eu gostava dela e pá. E ela já era freira, essa menina tinha vida normal. Aqui morreu, no caso. Aí um dia a freira acorda, no meio da noite, meio ofegante, assim, pensando na mulher. Ela ouve assim, olha pro lado. E quando ela olha pro lado, na mesa dela tinha uma carta, que não tava lá quando ela foi dormir. E aí quando ela abre, é a letra da menina, entendeu? Sei. E ela toma um baita susto e começa a ler, e ela fala assim, fulana, não ore mais por mim, eu estou no inferno. E o Jesus ou Maria pediu para eu escrever aqui como é aqui. Eu tô contrariado porque não queria, porque eu sei que se eu escrever, muita gente não vai dar, e começa a relatar, entendeu? E nesse Caralho, relato ela fala isso. E nesse relato ela fala, tipo assim, você sabe que eu morri de acidente de carro. Isso aí é por quê? Aí ele fala, porque eu já era uma alma condenada. Porque Deus, quando ele tem as suas almas preferidas, ele deixa eles morrerem com lentidão, vamos dizer assim, tá ligado? E o foda foi cara, que assim que eu acabei de ler esse livro, teve o acidente da Marília Mendonça, tá ligado? Falei, puta merda. Cara, eu pensei até. Não, pode falar, pode falar. Terminei. Não, é que eu falei assim, e pra mim, a maior prova de que a menina tá no inferno é que, além de ter tido morte rápida, né, em acidente de avião e tal, pô, a última coisa que ela postou foi ela comendo salada. Dizendo que queria comer um pão de queijo, um negócio assim, e tava comendo uma salada lá toda ruim. Eu falei assim, cara, que morte horrível, bicho. Pelo amor de Deus. Vai pra falar. Não, eu tava pensando nisso também. Claro, tem essa compreensão teológica e tal, mas eu tava pensando nisso de uma maneira bem materialista até. Se você olhar assim, o processo de morte, acho que é senso comum, que assim, os sentidos vão se desligando, mas a alma que sai fica um pouco ligada na vida do corpo aqui, né? Porque, enfim, é o que a gente conheceu nas últimas décadas. Então, a alma sai e fica meio tipo, caralho, eu tô tentando erguer meu braço e não consigo. Sim. E faz mais sentido, né? Uma pessoa que já, ficou no hospital, assim, meditando, aí, a hora que sai, ele já, já saquei, né? Sacou, Agora, você tá andando na aconteceu rua, isso. e aí, porra, acabou. Não, tá doido. Sua alma vai ficar ainda, tipo, cara, mas eu preciso ir no cartório ainda, cara. O que tá acontecendo? Sim. Mas, que é até enfim, uma visão meio espírita da coisa. Mas o que eu ia falar é o seguinte, tem um cara muito bom chamado Metropolitan Anthony Bloom, que escreveu Beginning to Pray, né? Escola de oração, tem de graça em português no site da Eclésia. Uhum. E ele era um sujeito que viveu durante a Segunda Guerra Mundial, e ele era um médico, e isso é uma coisa que eu nem sabia que existia, até eu li a biografia dele, assim. Ele era um médico que fez um voto monástico, né, virar um monge ortodoxo na Rússia, eu acho, não sei, o pai dele era, não, acho que não foi na Rússia não, foi em Paris, o pai dele era diplomata, ele foi viajando. Uhum. E ele fez um voto monástico escondido, não contou para ninguém. Simplesmente virou um monge, continuou trabalhando no hospital. Tava tendo a guerra, né? Ele era muito requisitado, então ele acabou, tipo assim, meio que desenvolvendo assim, uma visão teológica mais voltada para esse momento. Em que a pessoa tá fodida na cama, tá com dor lancinante e não sabe mais o que fazer. E aí ele até tem alguns sermões dele muito bons que ele fala: cara, eu tô vendo que o padre não tá preparado para lidar com a pessoa no leito de morte. As pessoas não sabem o que fazer. Uhum. E aí ele fala muito sobre isso, cara. É uma recomendação que eu tenho aí. O Anthony Bloom chama. Além dos livros dele serem geniais, ele tem alguns sermões muito bons exatamente sobre isso. Sobre como encarar assim, esse momento de fragilidade que tá. Mesmo as pessoas que não são espirituais. Então ele conta assim, narra uma paciente que estava com um câncer muito avançado, assim, e ela, por princípio, assim, ela se recusou a receber analgésico. Ela falou assim, não, eu vou ficar sentindo essa dor aqui até eu entrar na mente de Deus e entender. O que está acontecendo lá? Por quê? Uhum. E aí ela conseguiu. E aí um dia ela falou assim, não, agora eu tô em paz. Aí no outro dia ela morreu. Caraca, sinistro. Muito bom. Isso me lembra que vocês têm que voltar com a Fala Sutil, cara. Eu vou fazer de novo um apelo pro Yuji e pro Léo pra gente gravar isso. Cara, porque precisa mesmo, cara. Porque é um podcast que faz falta, tá? Mas, ó, é isso aí. Você quer falar mais uma coisa aí da... Não, chama o pessoal para assinar
Sua newsletter? Assinei a minha newsletter. O link tá aí que o Sr. Caverna deixou. Tem o link também lá no meu Instagram e no meu Twitter. E me sigam lá. E na sua newsletter você fala de quê? Cara, a minha newsletter é tipo futebol. um compêndio das últimas coisas que eu andei lendo na semana, entendeu? Então tem basicamente assim, é simbolismo, história medieval, tem algumas piadinhas. Muito boa, Ultimamente eu tenho escrito muito sobre uma questão assim do alinhamento astrológico em relação às igrejas medievais que foram construídas tendo em vista o alinhamento com o Sol, né? Enfim, são esses assuntos aí de jambeiro, entendeu? Tá ligado? Você não fala de cultivo de jamba, não, né? Não, isso não. Mas isso aí. Imagina só isso. Imagina o nível da vontade do cara, que ele faz um compromisso de morte ao mundo e continua vivendo no mundo. Cara, isso é muito doido mesmo, cara. Muito doido, né? Muito louco, muito louco, muito louco. Mas acho que ele recebeu autorização para fazer isso porque ele era muito. Precisavam de médicos na época, né? Sim, talvez foi uma coisa excepcional. Mas mesmo assim, né, cara? Assim, cara, deve ter sido uma coisa muito doida mesmo. E você sabe que eu já conversei com você sobre essa questão de como a gente pode fazer aquela mesma coisa que a gente estava falando sobre a vida no campo e a vida moderna, a vida monástica e a vida cotidiana. Porque você já deve ter lido a regra de São Bento, né? Uhum. Tipo assim, você vê que tem coisa ali que você consegue aplicar na tua vida, entendeu? Sim, assim, sim. Dá mesmo, entendeu? Dá, assim. A liturgia das horas, cara, surgiu assim, as orações, justamente. Os leigos olharam assim, os monges e falaram, pô, quero viver igual tem coisa eles. Que dá pra fazer, Exatamente. Agora, imagina um nível de piedade numa sociedade onde as pessoas falam assim, porra, a gente é casado, mas a gente também quer viver igual os monges. Né? Tipo, isso é uma coisa impensável aqui, né? Uhum. Com certeza. Fazer ordem de leigo que faz volta de castidade, volta de pobreza, cara. Uhum. Ou dos templários. Não, é um negócio que não entra na cabeça. Por isso que aparecem todas as interpretações maldosas e malucas sobre templários, sobre tudo que tem a ver com a Idade Média, né? Por exemplo. Não, é um período totalmente injustiçado, cara. Não, dá raiva. É verdade. Mas é isso aí, meus amigos. Vocês têm mais alguma pergunta aí? Por isso perguntou. Ah, não, cadê? Já foi, né? E o santo lutador de boxe? O santo lutador de boxe, vou falar uma coisa, eu meio que previ o Zeitgeist aí, né? Porque eu lancei isso aí, logo depois o Mel Gibson tá fazendo um filme sobre o meu santo. Por quê? Porque o Mel Gibson assina a newsletter do Salisbury, é claro. Eu fiquei sabendo que ele aprendeu português só pra ver minha newsletter. É claro. Pô, o cara fez o elenco inteiro aprender aramaico, não vai aprender português. Inclusive, você sabe que eu falei um dia desse, né, cara? O Gugu, ele... Uma outra coisa também que você vê que o Gugu não é desse planeta. Ele falando que não gosta de ver filme onde aparece Jesus, porque quando ele tá orando, ele não quer pensar no ator, ele quer pensar em Jesus. Assim, meu Deus, eu nunca pensei num negócio desse. Nunca passou pela minha cabeça uma questão como essa. Mas... entre os ortodoxos isso daí é mais comum, cara. Eles são bem chatos, assim, sobre o que você pode desenhar, né? É verdade, pode crer. Mas uma coisa que ele falou era isso, né? Ah, não, mas, cara, eu tenho certeza. Mas eu tenho certeza que Deus separou o Jim Caviezel para que ele pudesse fazer um filme que a gente pudesse pensar nele. Porque, cara, é muito parecido, tá doido? Cara, tipo assim, a existência do Mel Gibson e desse filme já é, tipo assim, uma parada assim, caralho. Porque no meio, assim, do epicentro da corrupção moral da humanidade, que é Hollywood, surge uma parada dessa. Pois é. Não, um negócio incrível. Um negócio incrível mesmo. O cara falando do meu filme, que o Ryan Gosling vai fazer meu papel. Isso aí vai me garantir uns anos sem trabalho, sem precisar trabalhar. Pode crer. Mas, gente, é isso aí, então. Podemos encerrar? Beleza.
Então é isso, minha gente. Ó, fique com Deus. Até segunda-feira, né? Eu acho. Se não tiver outra coisa por enquanto. E assine a newsletter do Salisbury. Tá aqui, ó. salisbury.substack.com. Sigam ele no Instagram e no Twitter. É só procurar Salisbury 6, né? Lord Salisbury, o sexto. E para vocês terem acesso a todo esse conhecimento gnóstico, esotérico, farmacêutico, agrário, zodiacal, e ficarem mais inteligentes. Né? E a gente se despede aqui. Últimas palavras aí, meu amigo. Não tem últimas palavras, não. Só falou para vocês aí, fiquem com Deus e não esquece de rezar antes de dormir. É isso aí. Um abraço, gente. Fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau. Falou.